que nós tivéssemos um aumento da média para que pudesse, então, exigir mais, tanto dos professores quanto dos alunos, para que tivesse uma reversão desse quadro geral. Então, em linhas gerais, perfeito. Não, eu só queria dizer aquilo que talvez alguns já saibam, o que ocorreu da última reunião para cá. Nós tivemos algumas reações, nós tivemos a manifestação, uma entrega de uma baixa assinada da direção, vocês já sabem, em que muitos alunos se manifestaram contra o aumento da média 5 para a média 7, que já era esperado, evidentemente, e também algumas manifestações, muitas de professores elogiando a medida da proposta da média 7, dizendo que isso era uma fase histórica. Eu mesmo participei, muitos de nós aqui estudamos, a média era 7, estamos vivos todos aqui, sem problema nenhum, graças a Deus estamos bem na vida, na profissão, estudamos um pouco, talvez nos dedicamos um pouco mais, esforçamos um pouco mais, mas realmente era 7. Depois baixou para 6, depois baixou para 5, e isso foi baixando, daqui a pouco não vai ter mais avaliação, nós fazemos um processo telepático, talvez para poder saber se o aluno tem condições de passar de semestre, passar de ano. Mas enfim, então houve esse abaixo assinado, e alguns se mostraram contra, outros professores, vários professores mandaram e-mails a mim elogiando essa medida. Basicamente, eu não quero adiantar, mas eu posso dizer que nós temos, no mínimo, 3 propostas hoje na mesa. Nós temos uma proposta da direção da faculdade, da média 7, para vigorar a partir do próximo semestre, uma primeira proposta. Né? Nós temos uma segunda proposta do centro acadêmico para essa proposta, a exposição do seu voto. Né? E certamente talvez surjam outras propostas aqui. Eu acho que essa é a parte, vamos dizer assim, de exposição do problema. Né? Eu passo agora a palavra ao nosso representante do centro acadêmico para que possa manifestar. Bom dia a todos. Primeiramente, nós trouxemos aqui uma proposta mais não escrita, a primeira proposta não escrita, porque ela é bem breve, bem sucinta. A nossa primeira proposta é que se mantenha todos os métodos de avaliação como se está para aqueles alunos que já ingressaram na universidade. Por quê? Isso em conversa com alguns professores e alguns alunos, nós entendemos que seria para aqueles alunos que ainda não ingressaram, que já ingressaram, uma adaptação muito brusca, muito drástica de todas essas mudanças. Portanto, o Centro Acadêmico propõe que mantenha-se do jeito que está para aqueles alunos que já ingressaram na universidade e para aqueles alunos que ainda não ingressaram, que nós façamos algumas modificações. Eu vou ler o voto, mas fica como a primeira proposta essa. O Centro Acadêmico vota de modo a... Posso fazer uma questão de ordem? O lance é o seguinte, eu acho que, assim como qualquer outra pessoa aqui, o Centro Acadêmico ele tem o direito à voz nesse conselho. Mas acho que ele tem que constar em ata que isso não é um voto. Não é um voto por quê? Porque não há não há representação oficial do Centro Acadêmico prevista no Estatuto. Né? Ainda mais quando a gente está numa situação delicada dessa, onde o Centro Acadêmico não está representando os estudantes. Né? Os estudantes fazem uma frente paralela e o Centro Acadêmico está fazendo uma proposta deles, daquele grupo que está lá. Não é dos estudantes aqui que estão aqui. Ou seja, eu vou resolver essa questão de ordem. A questão do voto é uma questão muito séria. Essa questão de ordem está afastada na medida que o Centro Acadêmico venceu as eleições. Nós já divulgamos a nossa minuto. Veja, o Centro Acadêmico foi eleito, certo? Apresentou-se ao Conselho
com os seus representantes, com seus dois representantes no conselho da faculdade. Então, a direção da faculdade não tem, repito, nenhum motivo para deslegitimar os representantes do Centro Acadêmico 22 de agosto. Não tem. O seguinte, o regimento da faculdade prevê que a eleição da representação docente é dissociada da eleição do centro acadêmico. O centro acadêmico não compõe a representação docente, ele chama as eleições. Eu disse que o centro acadêmico apresentou dois candidatos neste conselho como representantes neste conselho. Bom, e a direção da faculdade tem ata de eleição desses representantes? Não, não tem como você legitimar qualquer coisa não cabe fiscalizar a eleição do centro acadêmico. Então a gente gostaria que constasse em ata que o senhor não está respeitando o estatuto da faculdade. Como? Que isso queria constasse em ata que o senhor está simplesmente ignorando o estatuto. Leu o artigo 5º. Doutor, nós conhecemos o estatuto. Então, professor, o que nós estamos dizendo é que o Centro Acadêmico 22 de agosto, vou repetir, apresentou um ofício indicando os membros que devem tomar assento neste conselho. Não cabe à faculdade nem à direção fiscalizar as eleições dos representantes. Isso é um problema dos alunos. Vocês, se acham que a eleição não foi legítima, deveriam ter impugnado essa eleição. Não cabe ao conselho. Primeiramente, não houve eleição para representação discente, porque os alunos não foram convocados. Aliás, se foram, eu gostaria que apresentasse a ata dessa eleição, que para mim é inexistente, não está existindo. E eu gostaria que o Ivan pudesse ler aqui o artigo que trata a questão da eleição do representante discente. A eleição dos representantes discentes será realizada no mês de novembro a cada ano, por convocação do Centro Acadêmico 22 de agosto e da entidade representativa dos estudantes e do programa de pós-graduação, a quem compete a organização do pleito. Caso não convocada a eleição dentro do prazo, a direção da faculdade convocará a Assembleia Geral dos estudantes do curso de graduação para a escolha dos representantes discentes. O que é que aconteceu exatamente? No ano de 2009 não foi convocada a eleição para os representantes discentes. A faculdade não tomou nenhuma atitude em relação a isso e não convocou a Assembleia Geral. No ano de 2010, em abril, foi convocada a eleição pela gestão do ano de 2010. Foram eleitos, então, os representantes, que tomaram posse. E o mandato, segundo o parágrafo 4º do mesmo artigo, é de 1 ano desses representantes. Então, o mandato desses representantes se estende até abril desse ano, está em pleno vigor. Então, ainda que o centro acadêmico tenha indicado alguém para ocupar essas vagas, não tem legitimidade porque elas já estavam ocupadas. Primeiro eu vou conferir aqui está o Veja, nós temos aqui um ofício de 5 de janeiro de 2010 dando conta da eleição dos representantes. De vocês, o ofício. De vocês, não é mesmo? Certo? Dizendo que vocês têm um mandato de 1 ano. Portanto, o mandato de vocês expirou. Esse é um documento do centro acadêmico, no qual o centro acadêmico está... Quem é Irene Guimarães? Está aqui? Está aqui. O professor, esse é um documento do centro acadêmico, não da representação de centro. Esse ofício é do centro acadêmico, não da representação de centro. Estes são os representantes do centro acadêmico. Membros protocolados do centro acadêmico. Este é o ofício que a faculdade... O senhor pode ler o ofício? Centro acadêmico, entidade representativa dos estudantes, Leitor merece informar que no dia 15 de dezembro de 2009 tomou posse a gestão eleita para o ano 2020. Já referida. Eu sei ler, doutor. Então, por favor, leia. Por favor, leia. Você não fica aqui atrás, a gente pode ficar ali, porque a gente gostaria de ver você falar. Chama, você está falando.